vó, tudo bom? Aqui é a sua neta, a Júlia. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de saber que o livro foi dedicado a mim e ao meu irmão. Não só porque nós somos netos, mas nós somos também leitores, né? E ter uma obra que eu sei o quão difícil, consigo imaginar o quão difícil é ter sido feita e ter sido pensada, ser dedicada a gente, eu acho que é maravilhoso, assim, porque qualquer trabalho artístico envolve muita dedicação e envolve muito despejo emocional, né? E toda vez que a gente lembra de alguém no processo de fazer uma obra artística, eu acho que isso é muito bonito para quem está recebendo essa homenagem. Eu acho que os livros são fonte de inspiração para todo mundo e todo mundo deveria, enfim, ter livros como escape a qual recorrer em tempos tão difíceis como a gente está vivendo, né? E bons livros ainda mais. Eu espero que todo mundo que esteja vendo leia o livro e goste do livro e que vocês consigam sentir, né, parte dessa dedicação que eu tenho certeza que minha avó teve no feitio, né? Beijos a todos, amo muito você, vó. Oi, vó, tudo bem com você? É o seguinte, eu tô aqui na parte Ivone, que eu tô gostando muito que ele dedicou um livro inteiro pra mim e pra minha irmã. Eu achei muito legal isso e eu tô gostando bastante do livro. Minha parte favorita até agora foi da Peste Negra. Beijo, vovó. Tchau! Travessia Custosa, de Sônia Machiavelli, é um livro belo, profundo. Nos ajuda a entrar em contato com o sofrimento humano e mostra os recursos criativos que podemos ter para enfrentar os caminhos tortuosos do viver. Aborda as experiências que estamos vivendo na pandemia, dolorosas e que expressam a vulnerabilidade e a finitude de todos nós. Contudo, o livro vai mais além. Ele capta os aspectos essenciais do ser humano e com uma linguagem que alcança o coração. Num formato criativo, todas as crônicas possuem o mesmo número de palavras e isso permite um ritmo de leitura estimulante com bastante fluidez. É um presente literário para nós, Sônia, que hoje, mais do que nunca, precisamos do seu olhar de escritora sensível, verdadeira, poética. Obrigada. Olá, meu nome é Munira. Quando a dona Sônia me pediu que eu fizesse a revisão do texto para o seu novo livro, eu fiquei pensando, revisar o texto da dona Sônia? Como assim? Eu não tenho que revisar. A dona Sônia tem um texto perfeito, não tem o que fazer. Mas a preocupação da dona Sônia tem sentido, sim, né? Porque por mais que um autor escreva muito bem, escreva perfeitamente, né? Quando o texto vai se transformar em livro, né, é um outro mundo, é um outro universo. Então, o que acontece? O autor tem que se preocupar com a ideia, com a história, né, com o assunto em si. Né? Quando ele vai se transformar num produto, tem mesmo que passar por outros profissionais. Né? No caso, o revisor de texto, né? No caso, eu que fiz a revisão. Depois, o texto vai para uma gráfica, né? Ou para uma editora gráfica que vai organizar o texto no formato de livro, né? Tem outros profissionais envolvidos, como o editor, o diagramador, o designer, que vai fazer o projeto do livro. Depois tem os impressores, né, que vão imprimir as folhas, vão cortar, dobrar, colar a capa, né, e fazer todo aquele trabalho até transformar o livro no produto final que a gente conhece, que a gente tem em mãos, que a gente gosta de folhear, de ver, olha a capa, está bonita, né, dá uma olhada no sumário, para dar uma olhada no assunto, né,
de que vai tratar o livro, etc. Então, esse cuidado que se deve ter antes do livro ficar pronto, né, de revisão do texto, é uma boa saída, né, uma boa solução para evitar aqueles dissabores, quando a gente pega um texto e vê uma concordância, né, errada, um plural que deveria ter, não tem, né, um erro de ortografia, né, um acento errado, uma letrinha na posição esquisita, né, ou se sobra ou se falta, vira uma outra palavra, aí deixa o texto meio comprometido, né. Sobre esse assunto, tem até uma observação do Monteiro Lobato, que ele diz assim, que eu vou ler para vocês. A luta contra o erro tipográfico tem algo de homérico. Durante a revisão, os erros se escondem, fazem-se positivamente invisíveis. Mas, assim que o livro sai, tornam-se visibilíssimos, verdadeiros sacis a nos botar a língua em todas as páginas. Trata-se de um mistério que a ciência ainda não conseguiu decifrar, né? Então, assim, a tarefa do revisor de texto é isso, é cuidar da linguagem e que o texto chegue às mãos do leitor de forma que ele possa ler com tranquilidade, né, sem se preocupar por que tem aquele erro ali, né, ou aqui. Agora, o que eu posso dizer é que revisar o texto da Dona Sônia foi um passeio, né, foi uma delícia, né, foi uma tarefa até que agradável, né, que a gente até se põe de lado da tarefa de revisor e se põe como leitor, né? Então a gente aproveita a leitura com mais gosto, né? Nos diálogos internos que ela propõe, através das observações da vida, das pessoas, né? do mundo em si, né? E graças a esse olhar, né, que a gente passa, que a gente se torna diferente depois que lê um texto da Dona Sônia, né? Então, eu só tenho que agradecer a Dona Sônia pela oportunidade de ter participado desse projeto. Obrigada. Este é um momento de alegria, mas principalmente é um momento de orgulho para todos os que cultivam e prezam a literatura francana. Nesse momento em que sinto emocionado com a presença de mais um livro da Sônia Maquiavelli, e eu gostaria de fazer 3 provocações rápidas. Primeiro, enaltecer a literatura feita pelas mulheres em Franca. É uma literatura rica, uma literatura que vem demonstrando um aprimoramento cada vez maior à medida que os anos passam. A única coisa que falta é as autoridades francanas, a quem de direito, divulgar essa literatura extraordinária que a mulher francana realiza. Segunda coisa, eu gostaria de dizer o seguinte: o livro da Sônia é resultado de uma ocorrência em Franca há mais de 20 anos. Nessas últimas décadas, em Franca se publica uma crônica sui generis, uma crônica onde o épico cada vez mais é reduzido, substituído por um lirismo profundo e envolto quase sempre numa linguagem altamente poética. Essa é uma literatura diferenciada que Franca faz.
há praticamente 20 anos. Agora, o que é o livro da Sônia? O resultado desse trabalho de crônicas que os escritores de Franca vêm produzindo ao longo desses anos. Só que o livro da Sônia, no meu entender, tem uma característica inteiramente diferente. Embora esse livro tenha sido catalogado como um livro de crônicas, a sua autora fez um trabalho de superposição de crônicas, uma superposição tal que deu uma unidade ímpar a esse livro. No meu entender, talvez eu esteja sendo demasiado ousado, mas no meu entender, esse livro é mais que um livro de crônicas. Esse livro é um romance moderníssimo, graças a isso que eu chamo superposição de crônicas, de tal forma que se conseguiu uma unidade extraordinária. E é essa unidade extraordinária que eu vou chamar de um romance moderníssimo, diferente, singular. Por que romance, no meu entender? Porque ele tem o seu protagonista. E o protagonista desse livro da Sônia é a vida. É a vida nos seus percalços. É a vida percorrendo veredas, percorrendo trilhas. É a vida fazendo uma travessia custosa. Mas mais que isso, se eu puder, entendeu, relembrar Guimarães Rosa, é uma travessia altamente perigosa. É a protagonista vida está fazendo a travessia nessa fase que estamos vivendo de pandemia, de um diferente liso do sussurrão. Essa é a maneira como eu estou vendo esse livro, que me emocionou extraordinariamente. É a minha participação cheia de orgulho nesse evento, nesse acontecimento.